Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Donizete Nogueira. O nosso tema é o processo do impeachment que está aqui no Senado Federal, vindo da Câmara dos Deputados. Hoje, quando gravamos, está sendo instalado na casa a comissão que vai, aqui no Senado Federal, julgar a admissibilidade desse processo. E nós conversamos agora com o senador sobre esse momento político que vivemos. Antes da gravação, senador, primeiro de tudo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez no programa Argumento. A gente conversando antes da gravação, o processo de impeachment é uma oportunidade de consolidar ou não a nossa democracia, não é isso que o senhor pensa a respeito do momento? Para mim, Tânia, é uma oportunidade que a gente tem. Vivemos um momento tenso, rico, que oportuniza para a sociedade brasileira e para esse parlamento a consolidação da nossa democracia, que é jovem, né? O não prosseguimento do impeachment, ou não impedimento da presidenta, porque eu acho que o Senado tem que examinar, né, no mérito, o não impedimento da presidenta é a demonstração de que a nossa democracia está consolidada. Se a presidenta vier sofrer o impedimento, isso significa que a democracia se fragilizou e isso é muito ruim para o processo brasileiro de avanço na democracia, porque nós nunca tivemos um período tão longo, né, em que você pudesse gozar do exercício da democracia. Agora, o impedimento da presidenta sem crime de responsabilidade vai evidenciar uma fragilidade, uma fragilização da democracia. O enfrentamento do impeachment é o caminho para distensionar as ruas e promover um pacto dos agentes nesse cenário político para que o país enfrente a crise econômica? Eu penso que nós precisamos evitar o golpe, né? Porque impeachment não é golpe, mas impeachment sem crime é golpe. E esse, sobretudo, é fruto de uma conspiração articulada por setores de dentro do próprio governo. Veja bem que a presidenta Dilma entregou a coordenação política para o vice-presidente da República, deu a ele os poderes para poder fazer toda a articulação política, né? E fruto disso veio uma articulação para o seu impedimento, a articulação de um golpe contra a democracia, contra o governo democraticamente constituído, que é o governo da presidenta Dilma. Então nós vivemos, nesse momento, uma conspiração que pode levar a um golpe que será muito ruim para o país. Senador, vou fazer aqui o papel do advogado do diabo. Hoje mesmo, nessa sessão plenária, segunda-feira, a expectativa da instalação da comissão que vai julgar a admissibilidade no Senado, obviamente os discursos rodaram todos em torno desse fato. A reflexão sobre impeachment vem vindo desde que a Câmara estava debatendo o assunto. E aí nós temos impeachment sem um crime de responsabilidade, impeachment é golpe. E aí houve ou não houve crime? Pedaladas são ou não são crime de responsabilidade fiscal? Se for assim, os governadores de estado estão todos comprometidos. E a contrapartida desse argumento tudo bem, até há que ter uma certa mobilidade para ajustar contas, mas quando você passa 13 meses sem fazer esse ajuste, então você tem uma situação diferente do que costuma ser esse fôlego, essa tolerância que se tem em acertar a conta, principalmente na mudança de um exercício fiscal para o outro. Como é que o senhor vê esse ponto? Tânia, com perdão, mas o que está na peça do impeachment diz de 2015. Em 2015 sequer houve as chamadas pedaladas. Houve os decretos suplementares, amparado pelo artigo 4º da Lei Orçamentária de 2015, que permitia que a presidenta fizesse os decretos suplementares, como foi feito, dentro da lei. A questão de empréstimos também não houve. O que houve foi a equalização de taxa de juros, que também está previsto na lei para o Plano Safra. Isso é o que está na denúncia, né, que houve empréstimo para o Plano Safra. Ora, é preciso deixar bem claro, o governo não toma dinheiro emprestado para o Plano Safra. Quem toma dinheiro emprestado para o Plano Safra é o agricultor, é o pecuarista, aquele que vai pegar o dinheiro do banco, depois que plantar, colher, fazer sua produção, vende e paga o banco.
Nesse momento que ele paga o banco, o governo entra para fazer a equalização da taxa de juros, porque o juro da agricultura, para poder implementar a agricultura e a pecuária, é mais baixo do que o juro de mercado. Certo. A diferença que o governo tem que cobrir é essa diferença de juros. E quando é que ele cobre essa diferença de juros? O Tribunal de Contas da União, né, ordenou que você apura num semestre e paga no outro. Até porque são milhares e milhares de produtores que vão pagando as suas contas. Você teria que fazer equalização 2, 3 vezes por dia, fazer todo dia, né? Isso que é tipo um pinga-pinga. Um pinga-pinga. Aí o Tribunal de Contas diz o seguinte, não, apura essa equalização da taxa de juros num semestre e paga no outro. E foi isso que o governo fez. O governo não tomou dinheiro emprestado. Óbvio que a oposição discute, argumenta que tomou dinheiro emprestado. Não tomou dinheiro emprestado. Pagou a equalização de juros de acordo com a lei, dentro da orientação do Tribunal de Contas da União. Então, a presidenta nem cometeu o crime dos decretos de crédito suplementar e nem cometeu o crime das pedaladas fiscais, chamada essa coisa de tomar dinheiro emprestado, etc. Isso não aconteceu em 2015. Isso acontecia, como aconteceu em todos os outros governos anteriores, até 2014. Mas em 2014, né, o tribunal começou a orientar, em outubro ele orientou, de 2015, ele orientou que não podia mais, a presidenta não fez. Então não existe o crime de pedalada fiscal e nem existe o crime da questão dos decretos suplementares, porque o Congresso, na lei orçamentária para 2015, autorizou a fazer decreto suplementar. Está lá no artigo 4º da lei orçamentária, com todos os pontos que o governo poderia fazer. E o governo fez dentro da lei. Então, a presidenta não cometeu crime de responsabilidade fiscal. Por isso, esse processo de impedimento da presidenta, ou de impeachment, como é chamado, se lograr êxito, será um golpe e um desrespeito frontal à Constituição brasileira. Como acalmar as ruas, como gerar no país um ambiente para enfrentar a crise política. Há um grupo de senadores que até já apresentou uma proposta de emenda à Constituição, o argumento até já falou nisso, uma PEC prevendo eleições já, diretas já, como o senador Paulo Paim gosta de falar. O que é que o senhor acha dessa medida? E qual é a expectativa do senhor para uma solução desse impasse que o país vive? Bom, eu penso que nós precisamos resolver o problema do impeachment e, quem sabe, fazer um plebiscito para a população dizer que quer eleição e aí a própria presidenta mandar uma PEC, né, para cá, convocando a eleição ou para outubro desse ano ou para março do ano que vem, mas uma nova eleição é o melhor caminho para a gente superar a crise que nós estamos vivendo, visto que nós temos uma Câmara dos Deputados, né, uma Câmara muito diversa, muito fragmentada e com interesses múltiplos, que não são os interesses da nação, o que a gente tem assistido lá. Então, nós precisaríamos de um presidente novamente referendado pelo eleitor, ou presidenta, que viesse e pudesse enfrentar a Câmara dos Deputados, sobretudo, porque o Senado tem sido muito equilibrado nesse processo de governança, tem oposição e tem situação, mas aqui o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, tem conduzido com maestria, com segurança e com muita isenção, o que não acontece na Câmara. Então, eu penso que nós precisamos vencer o impeachment e depois um plebiscito para chamar novas eleições para presidente da República e com mandato de 5, 6 anos para casar com as próximas eleições depois de 2018, tendo novamente a eleição para presidente, senador, deputados e governadores e deputados estaduais. Mas nesse caso a iniciativa teria que ser do Palácio do Planalto, teria que ser do Executivo. A iniciativa, nesse caso, correta do nosso ponto de vista, é lá do Palácio do Planalto da presidenta. Por isso eu estou dizendo, a gente precisa vencer o impeachment e aí chamar um plebiscito. A população vai dizer se quer ou não quer a eleição. Se ela diz que quer a eleição, aí já no plebiscito prevê a data que vai ser a eleição, aí faz a PEC e referenda, transforma em lei aquilo que é a vontade da população através do plebiscito. Tá certo, senador. Queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa.
A você que nos acompanha também, agradeço a atenção, lembrando que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso é 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.